A paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Sou o pastor Wellington. Seja bem-vindo ao meu canal. E eu gostaria hoje de trazer uma palavra de Deus para você. Você já se perguntou sobre os acontecimentos do nosso dia, dos nossos últimos dias? Sobre as coisas que estão acontecendo, como as doenças que estamos enfrentando nesse momento, as ameaças de doenças que estão por vir, terremotos, também gafanhotos. O medo tem tomado conta da humanidade, do mundo em geral. Comércios fechados, confusões nas cidades, confusões políticas, confusões no país. Cabe-nos a reflexão sobre o que Deus está pedindo de nós nesse tempo. O que Ele está buscando? Qual a resposta que precisamos dar a Deus nesse tempo de tanta dificuldade? Qual é a razão dos sofrimentos de hoje sobre a humanidade? Qual é a razão dos sofrimentos do nosso dia a dia, dos nossos últimos dias? É isso que eu gostaria de falar com você nesse vídeo. Amém? Vamos a algumas respostas. Primeira razão que a Bíblia nos ensina dos sofrimentos que temos vivido nos nossos dias é a falta de conhecimento da pessoa de Deus. Isso mesmo, a falta do conhecimento da pessoa de Deus. Nós vamos a alguns textos bíblicos. Oséias 4:6, livro do profeta Oséias 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias, ele profetizou para os dois reinos de Israel, o reino do norte, composto pelas 10 tribos, e o reino do sul, por 2 tribos, onde ficava também Jerusalém. Oséias profetiza nesse tempo. E a pergunta daquele povo é: por que tanto sofrimento no tempo que nós estamos vivendo? Por que está vindo o exílio? Por que a luta? Por que a dificuldade? E Deus responde: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Os sacerdotes daquele tempo não estavam mais ensinando sobre a pessoa de Deus e não estavam mais ensinando a palavra de Deus. E a ausência de conhecer a pessoa de Deus e a palavra de Deus gera ausência de fé. E a ausência de fé gera a ausência da manifestação das bênçãos de Deus. E isso gera destruição. Se exercermos a nossa fé, a resposta de Deus virá e mudará a nossa situação. Porém, como exerceremos uma fé em um Deus que nós não conhecemos? Os sacerdotes daquele tempo não conheciam mais a Deus, conheciam apenas a respeito de Deus, mas não tinham mais intimidade e relacionamento com Deus. E isso gerava que eles uma sequência de erros, porque eles não tinham como ensinar as pessoas a respeito de Deus, do Deus que eles não conheciam. Não tinham como mostrar a pessoa de Deus no relacionamento deles com Deus. E isso gerava a destruição. Tantas vezes nós temos vivido apenas teorias de igreja, doutrinas
eclesiásticas, religiosidade. Falamos muito sobre Deus, discutimos teologia, lemos livros teológicos, até lemos a Bíblia, mas não temos nos relacionado com o Espírito Santo de Deus, o qual foi dado à Igreja em Atos 2, para nos ensinar a respeito de Deus e nos fazer lembrar todas as coisas que Deus nos tem mostrado e que Jesus nos ensinou. Essa é a primeira razão. Nós nos perguntamos por que tanta luta? Por falta de conhecimento de Deus. Segunda razão, dos sofrimentos dos dias de hoje, a falta da busca à presença de Deus. Falta conhecer a pessoa de Deus, de fato, relacionamento, leitura, fé, mas falta também buscar a presença de Deus. Jeremias 29, verso 13 e 14, primeiramente. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia! Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aonde estava esse povo? Estava no exílio. Eles estavam longe da terra que Deus lhes havia dado. Eles estavam excluídos do culto no templo que eles tinham anteriormente. Eles estavam excluídos de oferecer sacrifícios a Deus. Estavam vivendo em uma terra distante, a terra da Babilônia. E eles recebiam falsas profecias, que o sofrimento logo ia passar, que a dificuldade logo ia acabar, que a tristeza deles logo ia se findar, que logo eles voltariam para o templo, que logo eles voltariam para a sua vida normal, que logo eles voltariam para a rotina deles. Mas não é isso que Deus fala através de Jeremias. Primeiramente, Deus fala: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, está no verso 10 do texto que nós lemos. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Deus diz: não vai ser agora, vai ser passar 70 anos. E quando se passarem 70 anos, Deus está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus espera um tempo determinado para livrar o seu povo da dificuldade, da luta que estavam vivendo. Quando chegasse esse tempo determinado, o coração deles estaria mudado e eles achariam a Deus, porque o buscariam de todo o coração. Deus diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E aí Deus diz: eu vou levar vocês de volta para a terra. E isso aconteceu posteriormente, quando se cumpriu o tempo que Deus havia determinado. Veja qual... Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Deus está dizendo: há um povo que me honra, mas é só com os lábios. O coração está longe de mim. E o que eles fazem? Eles repetem como uma máquina aquilo que eles aprenderam. O coração deles está longe de mim. Há uma falta de buscar a presença de Deus. De nada adianta repetirmos ritos religiosos, vivermos uma vida religiosa, repetirmos coisas que aprendemos como uma máquina, rezas, orações,
disciplinas de irmos a todas as reuniões se o nosso coração está longe do Senhor. Deus, Ele quer atrair o coração seu para Ele. Por isso que algumas vezes Ele muda a nossa rotina, Ele permite que a nossa situação seja mudada, Ele permite que o nosso quadro, o nosso contexto, nossa rotina seja mudada para nos atrair para Ele, para nos atrair para perto dEle. Ainda uma terceira razão dos sofrimentos dos dias de hoje, a falta de santidade. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 26, diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do ímpio. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aquele povo estava misturando as coisas, não faziam diferença entre aquilo que era de Deus e aquilo que era profano. Será que não é esta situação que estamos vivendo nos dias de hoje? Uma vida misturada entre servir a Deus, honrar a Deus, e uma vida de pecado. Assistimos cultos no YouTube, e assistimos novelas na TV, assistimos coisas que desagradam ao Senhor, fazemos coisas e praticamos coisas em nossas redes sociais, em nossas conversas, em nossas intenções que desagradam ao Senhor. Deus chamou todos nós para sermos sacerdotes. Lá em 1 Pedro 2:9 diz: vós sois sacerdócio real. Não está falando de uma classe de pastores ou de uma classe como era no Antigo Testamento. Toda a igreja hoje é chamada para viver um sacerdócio real. E aqui há uma advertência para os sacerdotes, há uma advertência para a igreja dizendo que não há diferença entre o santo e o profano. Não há diferença entre o mundo, o imundo e o limpo. Não se lembra mais do dia do Senhor, não se lembra mais de um tempo para Deus, não se lembra mais de um dia de descanso e de honra a Deus. Diz aqui: e dos meus sábados escondem os olhos, assim sou profanado no meio deles. Eu quero dizer para você que isso vai acabar, que os sofrimentos do tempo presente vão acabar. Mas é preciso conhecer a Deus. Oséias 6:3 nos dá uma resposta. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Há uma chuva de Deus para ser derramada. E essa chuva é a pessoa, é a presença do Espírito Santo. E será derramada quando nós nos posicionarmos em conhecer ao Senhor. E Ele vai mudar a nossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você viu aqui algumas razões dos sofrimentos do tempo de hoje. Falta de conhecimento da pessoa de Deus, falta de buscar a presença de Deus e falta de santidade. Queremos orar para que o Espírito Santo nos conduza a vivermos uma vida que honre a Deus e que faça, manifeste os céus abertos e que manifeste fé. E esta fé venha agradar o coração de Deus e venha o Senhor curar a esta terra e mudar a sorte desse mundo. Há pouco tempo para Jesus voltar, porém Ele quer preparar para si um povo que o ame e que esteja pronto para subir com Ele. Você quer fazer parte desse povo? Vamos orar? Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós reconhecemos que está faltando conhecer
ao nosso Senhor. Está faltando conhecermos a Deus. Está faltando buscarmos a presença de Deus. Está faltando santidade. E queremos te pedir perdão, porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos uma nova vida, um novo tempo, transformado pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, conduz as nossas vidas, fala ao nosso coração, leva-nos ao conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Inscreva-se em nosso canal, curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Inscreva-se também na nossa página no Facebook, blog Pastor Wellington, no canal Pastor Wellington, e também quero convidar você a visitar o blog pastorwellington.online.com. Tá bom? Deus te abençoe sua vida, sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.